Se você quer saber como ocorre o processo de transmissão de calor por condução e como utilizar a lei de Fourier, essa aula é para você. Eu me chamo Tiago e bem-vindos à aula do Bruce. Nós temos 3 processos de transmissão de calor: a condução térmica, a convecção e a irradiação. E nessa aula de hoje estaremos falando apenas da condução térmica. Aí nas próximas aulas vocês poderão estar vendo aí os outros 2 tipos. Mas antes de começar, vamos lembrar o que é o calor. O calor nada mais é do que uma energia que flui de um corpo de maior temperatura para um corpo de menor temperatura espontaneamente. Então lembrem sempre disso, não esqueçam essa definição, porque é muito importante para o que a gente vai falar. Então vamos lá. Imagine o seguinte: você acende uma fogueira e aí você pega uma barra de metal e aproxima dessa fogueira. O que você percebe? Com o tempo, essa barra aquece até a extremidade que você está segurando. E aí fica difícil de você segurar se você não tiver aí algum tipo de isolante térmico, tipo uma luva na mão. Mas por que isso ocorre? Vamos entender. Quando você aproxima a barra do fogo aqui, o que acontece? Essas partículas da extremidade que estão próximas do fogo vão começar a se movimentar mais, vão estar mais agitadas e, consequentemente, elas vão batendo nas que estão próximas, certo? Vão se chocando com elas. E aí aquelas vão se chocando com as próximas até que toda a barra está aquecida. Então é dessa maneira que ocorre o processo de condução, certo? Sempre da extremidade aí que tem uma temperatura maior até a extremidade que tem uma temperatura menor. Uma partícula vai se chocando na outra e o calor é transmitido aí dessa maneira. Agora, vamos pensar. Se eu tenho, por exemplo, uma barra, pode ser uma barra de metal mesmo. Eu tenho uma extremidade onde eu tenho uma temperatura maior, certo? Que ela vai ser aquecida, por exemplo. Pode ser onde foi colocado no fogo ali. E uma extremidade onde a temperatura é menor. Então o TA, no caso, seria maior que o TB. O que está vermelho, temperatura maior. O que está azul, temperatura menor. O calor vai fluir sempre da onde está a maior temperatura para onde está a menor temperatura. Então eu vou ter o quê? Um fluxo de calor. E como que eu vou determinar esse fluxo de calor? No caso aqui eu vou chamar de Q. Esse calor que está indo de uma extremidade para outra. Eu vou usar aqui a letra grega φ. E vai ser o quê? Esse fluxo de calor vai ser o calor que foi transmitido por tempo. Unidades de medida. Esse fluxo de calor no sistema internacional é o joule por segundo. Mas a gente vai usar bastante também caloria por segundo. Pode aparecer também caloria por minuto e por aí vai. O calor transmitido no sistema internacional, o calor é medido em joules. Mas a gente vai usar bastante a caloria. E o tempo aí, o que a gente mais vai usar vai ser os segundos. Mas pode aparecer também minuto, hora e por aí vai. Esse fluxo de calor vai depender do material, porque tem materiais que conduzem melhor calor que outros. Inclusive alguns são considerados até isolantes térmicos. Vai depender do comprimento, no caso, se for uma barra, né? Porque pensa assim, quanto maior é o comprimento dessa barra, mais difícil é para o calor se propagar. Ou se eu estiver analisando, por exemplo, uma parede, vai depender da espessura daquela parede. Vai depender da área de seção transversal, porque pensa assim, quanto mais grosso for, mais fácil é do calor atravessar também. Vai depender da diferença de temperatura, entre a temperatura maior e a temperatura menor. Tudo isso acaba influenciando nesse fluxo de calor. E é daí que vem a lei de Fourier. E o que essa lei de Fourier fala? Que você pode calcular o fluxo de calor aqui, φ, utilizando o produto aí de K, que é a condutividade térmica do material. Então, quanto maior for essa condutividade térmica, mais fácil ele conduz calor. E a unidade de medida para condutividade térmica é o joule por segundo vezes metro vezes Kelvin no sistema internacional.
mas vão aparecer muitas outras aí nos exercícios que vocês vão fazer. Inclusive, você pode utilizar essa constante na hora de olhar as unidades de medida que você vai utilizar. Por exemplo, se tiver em Kelvin, você vai usar a temperatura em Kelvin. Se tiver em Celsius, você usa em Celsius. Se tiver em centímetro, usa lá o comprimento em centímetro. E isso vai te ajudar bastante. Aí então vai ser o K vezes o A. O A vai ser a área de seção transversal da barra. Certo? Que no caso aqui, quanto mais grossa for a barra, maior vai ser essa área de seção transversal. E pensa assim, quanto mais grossa ela for, mais fácil é para o calor fluir. Vezes a diferença de temperatura. Que no caso aqui seria o nosso ΔT, só que eu coloquei TA menos TB. No caso, TA é a maior temperatura, certo? Então a gente está vermelho aqui. E o TB é a menor temperatura. No caso, a temperatura maior, temperatura menor. Sempre o calor fluindo da maior para a menor. E quanto maior for essa diferença, o que vai acontecer? Mais fácil o calor vai fluir. E tudo isso dividido pelo comprimento da barra. No caso aí, como eu já falei, quanto mais comprida for essa barra, mais difícil é para o calor fluir. Mais vai atrapalhar ele. Por isso que ele vem aqui embaixo dividindo. Certo? Pessoal, outra coisa importante aí sobre esse comprimento, se eu estiver analisando uma parede, uma placa metálica, uma chapa de aço, aí no caso, em vez de comprimento, eu vou estar usando a espessura. Certinho? E eu posso também fazer o seguinte, pegar as duas fórmulas aí de fluxo de calor que eu passei para vocês e juntar elas e montar uma outra fórmula para eu achar quem? A condutividade térmica, onde eu posso fazer aqui. A condutividade térmica vai ser igual ao calor que foi transmitido, vezes o comprimento aí da barra, ou a espessura de uma parede, depende do que você estiver analisando, sobre a variação do tempo, que é o nosso ΔT, no caso o intervalo de tempo que você está considerando, vezes a área de seção transversal, vezes a variação de temperatura, que no caso a temperatura maior menos a temperatura menor. Então, dessa maneira, eu consigo achar a condutividade térmica. Quanto maior for essa condutividade térmica, melhor condutor é o material. E quanto menor for a condutividade térmica, pior condutor é o material. Então, se ele tiver uma condutividade térmica muito pequena, eu posso chamar ele de isolante térmico. Por exemplo, por que eu uso num dia muito frio, eu utilizo uma blusa, por exemplo? O que acontece? Ela está aquecendo o meu corpo? Não. Ela é um isolante térmico. Então, o que está acontecendo? Ela está impedindo o meu corpo de perder calor para o ambiente. Está dificultando o calor sair do meu corpo e ir para o ambiente. Um cara no deserto, por exemplo. Por que ele usa tanta roupa? Porque, vamos pensar, o ambiente está muito quente em relação ao corpo dele. Então, ele receberia muito calor do ambiente. E utilizando essas roupas, ele vai dificultar a entrada desse calor. Um esquimó que constrói lá a sua casa, lá o iglum de gelo. Por que ele faz isso? O gelo vai funcionar também como um isolante térmico. Então, nesse caso, ele não quer que o calor entre, sim que o calor saia, porque o ambiente está mais frio do que o corpo dele. Então, ele perderia calor para esse ambiente. Outro exemplo do cotidiano, para você analisar a condutividade térmica. Pega, por exemplo, uma colher de madeira e uma colher de alumínio e coloca numa panela de água quente. E fica segurando. Você vai perceber que a colher de alumínio rapidamente aquece e você já não consegue segurar mais. Já a de madeira, você vai perceber que não ocorre isso. Certo? Tudo relacionado aí à facilidade de conduzir calor de um material e não do outro. Certinho, pessoal? Na próxima aula estaremos fazendo aí alguns exercícios sobre condução de calor. Um grande abraço a todos e até a próxima!